Dragão está completando 20 anos. E é claro que nós temos aqui 3 pessoas que fizeram parte da história dessa loja. Afinal, nada disso seria possível sem as pessoas, né? Então, o Jocler e a Franciele, que estiveram presentes ali no início, durante boa parte da trajetória. Tem o Jean-Pierre também, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje. E a Francine, que hoje em dia é quem está à frente da Dragão, que continua, né, esse legado e essa história. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do começo, gente. Contem pra gente um pouco sobre como surgiu a Dragão, de onde veio esse nome tão inusitado, que as pessoas aqui de São Gabriel, acho que elas acostumaram, mas eu vejo que todo mundo de fora já era uma estranheza. Dragão? Então, assim, quem quiser começar. Bom, a história é Franciele Gilberto, sabe de todo o começo, né? Como foi a origem lá atrás com o nosso pai, né? Com a ideia da loja. Um pouquinho, João. Então, a loja Dragão, ela surgiu, eu vou te falar assim, a loja surgiu num momento assim de até difícil de mercado, num momento de dificuldade, sabe, na cidade. Eu me lembro bem que nós trabalhávamos no Dragão, no posto Dragão, e assim, era um momento de inadimplência muito alta, sabe, tudo era muito difícil. E começou o falecido tio, bastante cheque a receber. Para tentar receber, ele começou a pegar madeira lá do Mato Grosso para receber os pagamentos, né? Melhor receber madeira do que não receber nada. Né? Ah, exatamente. Aí chegou aquelas madeiras ali e aí o que fazer? Vamos tentar vender. Aí largou lá 4, 5 cargas de madeira lá no posto. E aí tava aquelas madeiras e mal tijolo, colocado. Né? E tijolo. E tijolo também, né? E aí começamos, chegava os clientes, tem madeira para vender, e começou a vender madeira, mas assim, com bastante dificuldade. E o tio sempre com um olhar muito empreendedor. Então começou a madeira, começou o tijolo também, mas tudo mercadoria para receber contas do posto Dragão. Naquela época também os outros comércios passando por dificuldade, que daí surgiu a loja em Itaguaçu. O Gilberto também já bastante tempo de loja, um pouco cansado, e um momento difícil, estava querendo se desfazer da loja. Aí que surgiu a ideia de nós ter um espaço para começar com o que a gente já tinha de madeira e começar a trabalhar com material de construção. Interessante, foi de um improviso e daí surgiu... Eu falo assim, que veio de uma dificuldade e de um olhar de empreendedorismo, que esse era o grande diferencial do tio, que ele sabia lidar com as dificuldades, mas nas dificuldades ele sempre enxergava as possibilidades. Né? E o nome Dragão? O Dragão veio a extensão do Posto Dragão. Do Posto Dragão, mas O posto surgiu porque ele falava que dragão solta fogo, então o combustível soltava fogo. Ah, que legal. Era a força, né, do dragão e o fogo, aquela coisa que desse impacto, né? Foi interessante. E para ligar uma coisa com a outra. E como já estava há muitos anos no mercado, posto, e como é uma cidade onde as pessoas acabam transferindo a confiança de uma empresa para outra, né? E onde a Franciele e o Jocler trabalhavam com o meu pai juntos na Dragão, né? Eu trabalhava no posto. Os dois no administrativo do posto? Eu trabalhava no caixa do posto, da Franciele, mas andava bastante no posto, né? Em restaurante, em conveniência. De todo um pouco que tinha para fazer. Quando ele mandava, nós íamos. Aquele famoso ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Franciele e Jocler. E como que foi esse início para vocês? Porque no começo vocês mexiam com posto de gasolina e de repente vocês foram mexer com loja de material de construção. É uma diferença bem grande. E eu acredito que sempre tem muito conhecimento do que ia fazer, né? Como que foi essa transição? Quais foram as maiores dificuldades assim, que vocês enfrentaram? Na verdade, o dia que nós abrimos uma loja, que era lá numa esquininha pequena lá, apareceu o primeiro cliente e falou assim, eu vim buscar um joelho. Eu e a Franciele falamos, mas o que é esse tal de joelho? Tem que dar uma volta na loja com a gente, aí você pode. Para que serve o joelho? E na época a internet ela não é igual ela é hoje, né? E não foi nenhuma, nem duas, nem 20 vezes que nós vamos chamar o cliente para mostrar para nós o que era. E antigamente não tinha esse negócio de celular, olha, eu quero isso aqui, né? Pra mostrar a foto pra vocês. Tinha que ser no... E eram vocês que faziam as compras, sem ter conhecimento também do que estavam comprando? Eu achei que ficou naquela época. Pra ajudar. Quem? O filho do Gilberto.
Gilberto. Filho do ele Gilberto falou que pra dar um- trabalhava lá. Mas ele também era novinho, mas ele ajudou muito no começo, Ele né? tinha mais Foi- conhecimento, nós não Aham. vimos nada. Foi E aí ainda tinha a parte do artefatos, né? Daí, Essa parte do artefatos era o quê? porque originalmente, pra quem não sabe, foi por muitos anos dragão artefatos, né? E as pessoas, tem uns mais antigos ainda chamam de dragão artefatos. O porquê, né? Da onde que vem esse nome? na época eu fazia lajes, fazia postes, né? Então essa parte de artefatos e cimento, né? Tinha a fábrica lá no fundo, né? Que já era também do Gilberto. O Gilberto já era Itaguaçu concretas, né? Então, tipo, Mas vocês foram visionários, gente. Saíam de vendendo tábua e tijolo, falavam vamos vender artefato, material de construção. Eles realmente tiveram coragem, dá pra se dizer. Mas sempre muito trabalhadores, né? E a Franciele começou a trabalhar com meu pai desde muito jovem, 16 anos. Né? O pai Onde foi que é, né? 13, a avó foi 8. Desde muito cedo já crescendo dentro do comércio. Então, e aí o Joclar também veio do Rondônia, né, Jô? Era do sul, foi morar na Rondônia e quando veio pra cá também você tinha quantos anos, né? Quando você veio trabalhar com o pai? Eu também trabalhava com meu pai, 16 anos. Então eram Já. jovens. Já tinham vivido muita É. coisa. Com 13 anos eu pegava o carro e ia pro banco. Porque era lá no Gramado, pô. E sozinho ali por. Dirigindo. Naquela época a legislação não era tão rigorosa, né? Você tem que dar uma. Mas Ela desde chegava de vez em quando. já sabia, lá vem a Franciele. Mas essa questão de começarem muito cedo, então fez esse perfil de tipo, totalmente novo, né? Mas vamos lá que a gente dá conta, deu conta de tanta coisa, né? Na verdade, nossa situação também não tinha muito o que escolher, né, Franciele? Eu tinha que ir. Vamos ir, vamos encarar, Vai mandar, vai vamos. obedecer. É isso aqui que a gente vai ter pra hoje. E eu via bastante como uma oportunidade, porque E quando todo começou, mundo né, quer essa época evoluir, aí? né? Vocês acharam que ia dar certo? Nós não achávamos nada. Nós estávamos trabalhando, né? Tinha dia para trabalhar e a noite para dormir. Não, mas a gente acreditava que ia dar certo. Que ia dar sim, certo. porque se você for fazer qualquer coisa aí e não acreditar que vai dar certo, né? Acreditar já é meio caminho andado. E Força agora. e coragem. Minha avó dizia, força e coragem todo dia. Também. Né? Não podemos desistir. Para a Francinha agora. Fran, você entrou na sociedade em 2008. Como foi a decisão, essa sua decisão, o que você fazia antes disso, e o que mudou com a sua chegada? Vai dando seus planos. Eu trabalhava na indústria de leite, fazia 5 anos já, e na época eu tinha uma participação societária lá e acabou, por encerramento da sociedade, eu acabei saindo também. E era aquela situação que eu era doida para trabalhar e eu falava assim, pai, ou tem alguma coisa que o senhor queira que eu vá trabalhar aqui, senão eu vou partir do mundo. E ele, não, calma, que as coisas vão se ajeitar, calma. E passou semana, eu falei assim, não aguento mais, quero trabalhar. Ele falou, não, peraí, vamos ver que eu vou te ajeitar. E aí, Você foi pro hotel em Rio Verde. eu comecei a acompanhar ele, mas não cheguei comecei a ajudar a organizar e tal. Mas aí foi quando eu realmente entrei na Dragão. A Dragão já fazia. Então, eu comecei em dezembro de 2005, né? Eu entrei em março de 2008, então estava 2 anos e meio, um pouquinho ali. Eu lembro que a loja era bem um depósito mesmo, né? Era uma loja mais escura, mais fechada, né? Aquela tentativa de organizar tudo. E eu lembro que eu entrei em fevereiro e março, eu já fui na primeira feira de revestimentos. Da Insepa, Palmar. E aí já comecei a ver um mundo diferente de acabamentos. A gente não trabalhava com acabamentos, era bem focado na parte de básico mesmo, né? Essa parte inicial de obra. E aí quando eu fui lá, me encantei com aquele mundo de revestimentos, acabamentos, coisas lindas que não tinha nada a ver com a loja que a gente tinha naquele momento, né? E aí quando eu lembro que eu voltava e falava daquilo lá, eu lembro um dia que eu trabalhava mais arrumadinha e o pai veio me falar assim, você não tá achando que você tá muito arrumado pra trabalhar nessa loja? Eu falei, acho que não, pai, acho que meus clientes merecem. Eu já gostava desse lado do acabamento, eu não queria o brutão. E aos pouquinhos a gente começou, trouxemos Portinari bem lá no início, tinha uns pisos bonitão lá. E eu comecei a desbravar, entender como é que funcionava a paginação, o piso. Apaixonei nessa parte, sabe? Então, naquela época também era tudo bem improvisado, né? Se a gente for pensar, então, 20 anos atrás, quanta tecnologia, questão de sistema, ele evoluiu nesses anos todos, mas naquela época não tinha nem caixa, né? É literalmente Tinha o uma caixa, porta não de tinha uma função. pessoa do caixa. Todo mundo vendia, pegava o dinheiro e colocava no caixa. Então a chance de desvio era bem grande, né? Era só na base da confiança mesmo. Controle bem pouco. E a gente acreditando que estava economizando e não contratava um caixa, né? Confia. Cada um se ajuda.
Mas muitas coisas a gente foi economizando, né, João? E depois a gente foi entendendo que era uma economia, Sem na verdade, sentido. não era sem sentido, Que porque bloqueava o crescimento, né? então, eu lembro quando eu comecei, eu trabalhava no financeiro da indústria, que era uma indústria grande, já com toda a parte de processo, e eu queria implantar, não tinha nem caixa, e eu queria implantar o boleto, porque também ainda de preço era totalmente tudo Todo desregulado, mundo né? tava assim, 10 de 10. Mas daí você vai espantar os clientes. Quantas vezes eu ouvi falar assim, você vai espantar nossos clientes dessa forma, colocando, onde já se viu como eles vão colocar um boleto pro cliente? Eu falo, mas peraí, o cliente não vai comprar, ele não tem que pagar, qual que é o problema? Mas a mudança de cultura, né? Porque era tão interiorzão mesmo isso, que o cliente se sentiu ofendido com o boleto. Pô, mas você não acredita que eu vou pagar? Mas Interessante. uma das coisas que a gente melhorou, nossa. Falando nisso, em melhorias, hoje a Dragão ela tem mais de 30 colaboradores, né? Tem entregador, tem estoquista, tem caixa, tem auxiliar financeiro, tem vendedor. Então, assim, é toda uma equipe estruturada. Antigamente já deu pra ver que não era desse jeito, né? Mas nos primeiros anos, como que era a rotina da loja? Quem fazia o quê? Eu Quantos ficava- funcionários vocês eram? Eu ficava mais na parte de financeiro, banco, né? E o João ficava mais na área das vendas, né? Comercial. Eram basicamente, literalmente, só vocês dois. Daí tinha mais, acho que uns 3 na frente e a turma grande era lá na parte da laje. Porque na época já tinha bastante funcionário na produção Na também, produção. né? Eu acho que tinha 7, 8 funcionários na produção, né? A produção era maior do que ali na frente. É. Atendimento. E vendedor só vendia. Na verdade, eles entregavam também, né? O pessoal da parte da laje. Aí o pessoal da laje, eles fabricavam e entregavam. É. E aí os vendedores faziam todo o resto daí. Conta como é que era a função do vendedor. Comparado com hoje, o vendedor está lá só para cuidar do cliente. Como que eram as funções daquela época, Ju? O vendedor, muitas vezes, ajudava a descarregar caminhão do tijolo, chegar com caminhão do tijolo. Era sábado, não conseguia arrumar a chapa, porque na época lá não tinha máquina, não tinha nada, né? Era Então, no todo braço mundo lá, mesmo. né? Então falava lá, pessoal, no tempo de descarregar, o motorista bravo queria ir embora. Muitas vezes nós pegávamos os vendedores e ia lá descarregar caminhão do tijolo, esquecia as vendas lá. Se da- vocês quiserem vender tijolo, vocês vão ter que descarregar o tijolo Descarregar, né? primeiro. Mas assim, várias vezes tinha que. Ou tirava o vendedor e mandava para entrega, quando apertava a entrega. Então, você trabalhava, tipo, No trabalho que tinha. apagando fogo. Ah, o problema está lá na entrega hoje, você tira, o vendedor vai para entrega, tira a cara da produção, vai para entrega. Até Era uma eu ia loucura, depois né? desse carro. Até você dirigir o Várias caminhão vezes, né? Várias Olha vezes. só. É bem aquele espírito de fazer o que tem que ser feito, né? Uhum. Que hoje talvez é um pouco mais desafiador. A gente vê às vezes que as pessoas elas acabam se limitando muito. Ah, minha função é essa, eu não quero fazer outra coisa, né? E quando a gente tem pessoas que são totalmente comprometidas com a empresa, faz o que tem que ser feito. Se tiver que fazer, estamos aqui. Onde precisar ir, eu vou para abraçar a causa e ajudar o negócio a acontecer, né? E era muito isso, a forma que vocês trabalharam. Todo Né? mundo se dava as mãos e falava, vai dar certo. Na verdade, a gente só ia e fazia. É. Ficava Pensava pensando. muito. Pensando muito, né? Não tinha muito tempo para pensar. Quais lembranças mais marcaram vocês dessa fase inicial? Eu particularmente, assim, sempre fui apaixonado pelo cliente, eu gosto muito dele. Então, e assim, a gente via que a gente, com bastante problema, bastante dificuldade, mas a gente via que a loja estava se desenvolvendo, que as vendas iam aumentando. Mesmo assim, a gente não tinha lucro, sempre um aperto brabo, né? Mas a gente enxergava a loja se desenvolvendo. Então, para mim, assim, o que me deixava feliz era ver os clientes aumentando, os clientes vindo. E assim, a Um gente. trazia o outro, um É. ficava pro outro. Né? Então, E, assim, a gente sempre. Isso aí sempre foi uma coisa natural, assim, que até vinha do tio, que a gente nunca enxergou os clientes assim só como interesse de venda. A gente conquistava amigos, sabe? A gente tinha. Os clientes eram amigos nossos. A Então, pessoa escolhia É, não pelo então, preço, às vezes, é. mas sim pela fidelidade, Então, pelo é. confiança. que depois acabava virando até ponto, né? Porque tinha muitos que iam lá bater papo na não chimarrão. tinha muito o que fazer, iam lá tomar chimarrão. Acho que realmente isso é um diferencial da empresa sempre foi, né? Essa questão de parceria, né? Então, hoje a gente é muito focado nisso, né? A gente vê ali os construtores, parceiros, arquitetos, os clientes, eles realmente terminarem a obra e sentirem saudade de estar lá com a gente, né? Esse cuidado a gente tem que transmitir sempre para a nossa equipe, E né? eu vejo que é muito legal, essa semana, há umas 2 semanas atrás, o Silas, consultor, foi lá na loja. Falou que ia dar um depoimento. E ele falou que ele tá lá desde o começo. É muito legal você ver o orgulho da pessoa, de falar que ele é cliente da Dragão desde o começo, que ele tá lá há anos mesmo da Dragão. Então, assim,
você vê que a pessoa ela tem ali um carinho pela loja, pela trajetória. Então, é muito interessante ver isso. Isso é consequência, claro, de todos que passaram por ali, que conseguiram cultivar esse cliente, né? Porque se alguém no meio do caminho perdesse isso, a pessoa não estaria ali até hoje. Até Então, é hoje, um valor a gente muito forte. contratar as pessoas e orientar é sempre muito desse lado, né? Que você tem que cuidar do cliente, tem que ser pessoas com o cliente, né? Criar relacionamento. Antigamente tinha muito essa questão de churrasco de obra, né? Seja na finalização da laje, finalização da obra, então era. E o Jacler e o Jean-Pierre alimentavam bastante isso, né? Que era a parte mais masculina que ia pra fazer esse relacionamento. Até falava que se concretasse a laje, não saísse o churrasco, depois ia se incomodar no restante da obra. O pessoal fazia o churrasco e a gente ia lá comer uma Então é carne. melhor com os fazer o amigos, churrasco né? do que incomodar depois. Dava sorte fazer o churrasco. Gente, falando em lembranças, eu separei algumas fotos, né, de momentos importantes, afinal, a gente vai lembrar, é viver também. Vou mostrar aqui pra vocês, eu vou pôr nos cortes ali. E aí, quem lembrar de alguma história, às vezes relacionada com a foto, a gente mostra. Infelizmente, a gente não tem foto da loja ali de baixo. Então, a gente já começa na Dragão, onde hoje é o depósito, né? Pra quem não sabe, a Dragão, que é o depósito hoje, E sabe como era diferente? Eu, por exemplo, olhando essas fotos hoje em dia, nossa, o pai já tinha essa intenção de fazer o depósito atrás e a loja na frente. Mas daí, ele queria fazer indústria, né? De artefatos atrás, lembra? Uhum. Aí no meio do caminho, quando a gente estava com a construção para terminar, ele falou, não, quer saber? Vamos acabar com esse negócio de artefatos, dava muito mais trabalho do que resultado. Ah, foi nesse momento que ele encerrou com os artefatos, é. chega. Aí ficamos, aí o espaço que era para ser a indústria virou a loja. E a gente permaneceu ali em 2009 até 2016. E aí tinha o canteiro. O inicial. Coqueiros. Mas ele gostou muito de plantas, de árvores, né? E ali ele fez uma linha reta com os coqueiros, igual vai mostrar nas fotos. Uma avenida. Uma avenida, que daí o cliente entraria e tal. No final das contas, o cliente entrava pela frente, entrava pelo lado, entrava pelo trás, ele ficava até meio confuso. Por onde eu tenho que entrar, será que aqui? E aí a questão do coqueiro no meio do caminho, né? Se pegasse um cliente meio, às vezes, desavisado, não foi nenhuma nem duas vezes que a gente saía correndo ali dentro e ele tinha dado ré em cima do coqueiro. Não foi uma ideia que foi muito à frente, então, claro. Aquilo lá acho que era uma motivação pra gente pegar e arrancar os coqueiros e construir logo a parte da frente, só pra acabar naquela situação. Eu tinha feito a cirurgia do joelho e eu não estava andando, eu estava sem muletas. Teve um dia que a polícia estava correndo atrás de um motoqueiro, não sei se ele ia guiar, que ele tinha aprontado, e ele entrou no pátio da loja. E tava eu e a Marilei sentada na sala ali, no escritório, o escritório era ali na frente. E veio esse motoqueiro e a polícia com a sirene ligada, e aí saiu eu de muleta correndo no meio da loja, andando com uma perna só. Aí foi a vez que eu conheci ela, até que foi a primeira vez que ela foi na loja. Foi assim, quando eu vejo a imagem da loja, ali, eu lembro de você correndo com muleta. manca, aleijada e levar tiro ainda. Lá, Ele saiu entrou na nossa rua pra fugir, errou o caminho, então. Não, entrou ali, foi se escondendo. E esse dentro da menino loja. Você já saiu falando, não fui eu. Não, menina. Esse negócio de polícia, teve uma situação também, a gente com um funcionário novo lá do depósito. Deu polícia por causa do funcionário? Não foi só um, né? Teve mais de um funcionário da polícia. De repente aparecia a polícia e assim, o que será que aconteceu? Alguém já fez aqui, quando veio o colaborador lá que tinha. Mas deu até coisa séria mesmo, que o funcionário foi trabalhar, cometeu às vezes até um crime seríssimo, e no dia era pacato, tranquilão, assim, quando foram falar que ele tinha cometido aquele crime, a gente falou assim, meu Deus, como assim? Teve um problema com a gente, né? E era Fugiu, nunca mais voltou, glória a Deus, mas... Aqui vocês já estavam começando a construção da loja nova? Que aqui estava entrada pela lateral da loja. Já tem. Não temos mais coqueiros, temos pisos na frente. Vocês já iriam começar a obra da loja nova. A gente mudou para esse prédio em 2009, foi uma grande evolução pra gente. Era. Só de loja tinha 900 metros quadrados, tanto que a gente ocupou metade da loja quando a gente mudou. De mercadoria, não tinha nem mercadoria para esse loja. E agora, o resto a gente vai pôr o quê? Vamos lá, depois nós vamos enchendo, vamos ver como é que vai fazendo, né?
E aí quando muda pra Ó, 2016, isso daqui é na loja antiga ainda, né? Essa daqui era a Sim. equipe de vocês? Estava toda a equipe aqui? era a equipe de vendas que tava ali. Deixa eu virar aqui a tela que às vezes vocês conseguem enxergar melhor. Não, pergunto se estava toda a equipe, porque são poucas pessoas, né? Ó, tem 3, 6, 9, 10 pessoas tirando as franjas. E o João Claire não estava aqui. Minha mãe é Tava tirando a Isabela. foto. Ah, você estava tirando a foto? Mas Você eu era não o lembro marketing da na foto. época? Nossa, marketing. Mas era a equipe, era a equipe. Era a equipe de Pessoal do vocês. prédio, Odilene, Márcio. Aí que a gente consegue ver A Belinha que na loja. É, essa daqui é a Isabela, Fran? É, né? Tá com quantos anos hoje? Tá com 17. Aqui, ó. Qual que foi o episódio da Isabela lá dentro? Que ela também frequentava lá de vez em quando. Foi ela que tava com a... Sumiu lá, de repente, quando acharam ela, tava cheia de colinha. De super bonde, lembra? Super bom, ela deve ter a firma. Ficou silenciosa, sumiu. Ah, era de cola de cana, não é? Um monte de cola de cana, apertou tudo, lá tava... Descobrindo pra que servia. Aí aqui eu tenho as fotos da loja nova já, da inauguração da loja nova. Essa daqui foi a construção, né? Ó, essa foto aqui é do dia 26 de julho de 2015. Essa foto aqui é da inauguração, tá? Já foi uma grande conquista, né? A gente já tinha uma loja mais ampla, a iluminação melhor, a piso, exposição, a gente começou com a loja toda bonita, com os showrooms, então já foi um crescimento já bem mais organizado em relação às outras. Já tinha mais gente também, né? A gente olha e fala, olha, já temos mais pessoas. Nessa época a gente já tinha até empilhadeira, né? É, nessa época. Eu tava numa fase melhorzinha. Boatos que esse daqui foi o primeiro a entrar na loja nova, do Chapeta. É, Aí tem a foto do Jocler com ele recepcionando um chimarrão na mão. Chapeta. Até assim hoje como a gente tantos lá. outros, foi e é um grande parceirão, né? É, até hoje aqui. De longe, a sala assim, oh, meu amigo, o chimarrão, eu fui lá receber na porta, era bem isso. Era como se recebesse o amigo na casa, né, João? É, Caso bem bem Tanto minha pra casa que a gente nova. tem medo de receber as pessoas que estão com a gente. Aqui eu tenho algumas fotos de treinamentos. Vocês sempre gostaram muito disso, né? De fazer treinamento, reunir os parceiros. Que eu vi que teve treinamento, acho que esse daqui era de telha, aparentemente. Ó, da Quartz Elite, café da manhã, A gente tá sempre com a gente, né? há anos. Aí temos aqui confraternização. essa foi aqui, né? Essa foi aqui. Foi aqui nesse prédio. É. Ah, então essa daqui foi a depois do caminhão, então eu tenho a foto do caminhão então aqui. Foi essa daqui? É, Qual era a história desse caminhão? O que vocês fizeram com esse caminhão? Era alguma promoção? O que era? A promoção do fim de ano, né? Aí Foi você sorteado concorria. vários prêmios. Na verdade, na época tinha o famoso avião do Faustão. E E a aí, gente pensando como é que campanha que a gente ia fazer pra destacar a loja, pra trazer os clientes, aí o avião do Faustão, o caminhão da Dragão. Show de prêmios. É o... Caminhão recheado de prêmios. E pra gente caber no orçamento, como que fazia, João, pra caber no orçamento dos prêmios? a hora que a gente foi juntar os valores que iam custar, barbaridade, não tinha caixa para. O financeiro, essas horas, fica feliz, né? Aí nós pensávamos, vamos colocar que era eletrodoméstico e essa parte do sofá era para ser completo, né? Nós pensávamos, vamos comprar as coisas que tem volume maior para encher logo esse caminhão, porque Se a for gente pra comprar trem colocava- pequeno, não vai encher não enchia nunca. o caminhão. Se fosse por panela, essas coisas lá, não dava Ah, volume, talvez era melhor né? a gente ter pego uma caminhonete. É. Daria mais certo. Foi um sucesso Foi, também, né? essa foi maravilhosa, né? Aí vocês desfilaram na cidade com um caminhão pra chamar a atenção. Caminhão e fogos de artifício. Uau! Movimentaram mesmo, assim, É, fizeram um acontecer. grande evento. Às vezes o dinheiro não era tanto, mas a criatividade era grande. É. Assim. Compensava. Ó, tem mais eventos com parceiros, eu vejo que na história da Dragão tem muito disso. De evento com parceiro, de café da manhã, sempre muito marcando presença realmente. É porque a gente acredita que o crescimento ele depende muito do aprendizado. O
crescimento de uma empresa, o crescimento das pessoas, está em aprendizado constante, né? Então, era uma forma de a gente tem sempre trazendo, desde consultoria, que é algo que a gente sempre tem, né? De pessoas externamente orientando o processo de evolução, mas também os parceiros trazendo conhecimento de produto, conhecimento de formas de uso, né? Desenvolvimento da equipe, para poder passar conhecimento para os nossos clientes. Que esse é o diferencial também, né? Você tá ali pra ajudar realmente o pessoal, precisa de uma cola. Não, isso aqui serve pra você, né? Saber desses detalhes. Ai, que legal. Olha, eu achei muita falta de prêmios. Vocês entregando prêmios para as pessoas também, eu vi que isso é muito... Já tinha betoneira, tinha cheque, tinha muita coisa que vocês já entregaram. Peguei Isso era ali um sorteio na inauguração. pra Essa foi simbolizar. a inauguração da loja, né? Temos aqui, isso daqui também foi confirmação? Foi lá no hotel. Legal, de final de É, ano. teve até o Júnior e o Jump, né, com 10 anos de empresa, eles É. deram um troféu para eles, Ah, que legal. em memória a essa data. E mesmo assim, a gente vê que a equipe ainda era metade do que é hoje, né? De quantidade Eu de não pessoas. sei de quando é essa foto, mas já deve ser um pouquinho mais Ele está com 17 anos de empresa, então é uns de 7 anos atrás. 7 anos atrás. O pai ele sempre esteve muito presente com a gente, por mais que ele deu toda a liberdade do mundo na época que colocou, que foi o Jocler e a Franciele à frente da loja, ele sempre deu muito essa liberdade, né? É diferente às vezes daquela situação de eu quero que você venha trabalhar comigo, mas quem manda aqui sou eu. Ele sempre empurrou a gente para assumir à frente, acreditando na nossa capacidade mesmo, né? E ele estava sempre por perto para dar o apoio, dar o suporte, às vezes ancorar a gente nas fases, né? Mas acho que uma das grandes lembranças assim, e gratidão que eu tenho, e eu acredito que vocês também, é essa questão do quanto ele sempre incentivou a gente a tomar frente das coisas, né? Não ficar na retaguarda, coragem de encarar. Aqui tem que dar Ele certo. muitas vezes acreditava mais na gente do que a gente mesmo, né? Falava, "Não, vocês conseguem." Vocês conseguem, vocês falavam, vixe, vamos tentar. Esse daqui também é um momento, eu vejo que ele foi muito marcante para todo mundo sempre comenta dele, que foi o ano que ele foi Papai Noel. Aí vocês 2020. fizeram um final de ano. Vejo muitas fotos desse dia. Eu falo assim, que essa daí foi a última lembrança que a gente teve assim, mais marcante mesmo do nosso pai na empresa, porque foi em dezembro, né, de 2020 e foi o processo onde logo depois ele veio a ter a situação de coração onde a gente veio a perder a presença dele com a gente. Então, eu lembro assim como ele estava se sentindo feliz, realizado. Foi uma confraternização que a gente fez de surpresa para a equipe, onde fizemos a reunião lá, festiva, e ele apareceu em cima do caminhão vestido de Papai Noel. Foi algo assim incrível. Muitas pessoas falaram que nunca tinham recebido um presente de Papai Noel, então foi muito assim gratificante. Eu acho que para ele foi uma despedida assim muito grandiosa também, sabe? É um momento muito importante. Denise, aqui ó, tem fotos de vocês duas, dando, Suas escolhas. né, facilitando suas escolhas. Eu acho que de fotos, nós temos uma foto aqui do dia D, o famoso dia D. Por muito tempo marca até hoje. Eu vejo quantas pessoas usam essa camisa e falam desse dia que a equipe da loja já era um pouquinho maior também. O Dia D foi uma campanha que a gente fez para trazer conhecimento, onde vários parceiros de indústrias participaram, ajudando a gente através dos stands e palestras ali pequenas, né? Com brindes também. E a gente fez um grande churrasco com nossos parceiros da construção. Então, foi assim um evento. Fizemos muitos, né? Ao longo dessa jornada, muitos eventos. Esse foi um grande e a gente já estava num processo de organização maior. Já tinha mais gente, já tava. Mas até de organização de estrutura, de comida, de cadeira, tudo. Porque confraternizar sempre foi algo que faz parte do perfil da loja, né? Mas a gente teve histórias também de confraternização que foram memoráveis para as pessoas que estavam participando. Lembra daquela do campo de futebol, Jô? Sim. Mas para nós que estava por trás, a gente passou um sufoco. Mas os bastidores é sempre um sufoco, gente. Isso. Vamos convidando. Na época era nós que fazíamos a comida ainda, né? Nós convidávamos e nós que fazíamos Vocês que comida. cozinhavam, Era você que estava no espeto. Os meninos que assavam, churrasco.
Ele chamou Fazia tudo. Mandioca, eu tenho que fazer um panelão de mandioca, assim, ó. Ele chamou Então, todos os parceiros, né? Em quantidade de pessoas, É. quantas viés tava Não, eles bom. queriam encher, só que depois começou a faltar tudo. Meu Deus do céu. Mas, meu Deus, Encheu mais do que nós Encheu Não mais era do pra que- encher, de repente encheu, tinha mais gente que comia, não vou ixi, e agora? Mas eu acho que nem perceberam, né? Mas a gente, É. o bastidor correndo atrás pra poder passar vergonha, assim, Olha e comprar linguiça. e tinha cerveja gelada, então tudo deu certo. É. Ai, Todo mundo saiu Feliz, saiu contente. satisfeito, né? Importante Que foi assim, a loja sempre teve esse foco em proximidade mesmo com o cliente. E muitas vezes nas confraternizações a gente sempre tentava trazer algo que somasse na vida dos construtores, principalmente, novidade, porque a construção civil em si, ela se evoluiu muito de quando a gente começou para cá. Então, tudo que vinha de novidade, a gente sempre fazia questão de compartilhar principalmente com os construtores. Olha, tá vindo uma argamassa diferente, porque quando a gente começou, era só um tipo de argamassa. Quando Olha, nós tá começamos vindo- o piso, é, o maior era 45 por 45. exatamente. Olha só, hoje Mas- nós temos é. 2,40 por. Mas tudo que é novidade, a gente sempre fez questão de chamar os clientes, confraternizar, mas ao mesmo tempo estar passando essas novidades para eles também estarem evoluindo na profissão deles. Porque senão, se a pessoa ficasse para trás, ela fica ultrapassada, principalmente a construção civil, que, assim, Sabe eu muita não sei coisa, né? agora como é que tá, mas teve um período assim que foi uma mudança muito Drástica. intensa, sabe? Mudando esses formatos de acabamento, do piso, mudando muita coisa, se modernizou e muito rápido, né? Então, tipo, a loja sempre teve essa ideia de não absorver para depois passar. A gente queria que Já vamos passar para todo os mundo junto. construtores também se evoluíssem junto, né? Olha, tem coisa nova, vou ficar bom nisso aí, eu vou Isso é me muito valorizar legal. com Porque a gente já mora numa cidade pequena até hoje, São Gabriel é uma cidade pequena, né? Então às vezes as coisas demoram um pouco mais para chegar aqui, né? E é muito legal quando a loja tem essa iniciativa de trazer, porque às vezes é uma coisa que a pessoa não vai ter acesso, sabe só Deus quantos anos na frente, né? Então eu acho que isso também acaba que conquista expectativa ali, a pessoa fala, não, qualquer novidade histórica vai ter bom e melhor. Eu acho que assim, um dos grandes marcos assim, que ajudou eu falo assim, não vou falar só Dragão, mas até a cidade a se evoluir na construção, a cada vez ficar uma cidade assim mais bonita, com mais opções aqui dentro da nossa casa, foi a própria Francine, que assim, logo que entrou e com bastante tempo, sabe? Sempre procurou acompanhar as feiras, estar presente. Então, estava lançando lá em São Paulo, a gente tinha a Francine lá para na outra semana estar plantando aqui em São Gabriel. Então, tipo, quando eu falo assim, nessas mudanças que foram muito rápido, então muitas vezes a Dragão ela tinha novidade que nem Campo Grande tinha, a gente já tinha aqui em São Gabriel, Gente, é uma entendeu? pessoa Então, que gostava e gosta muito até hoje exato, disso. então, por isso que às vezes, na nossa inocência, muitas vezes no aperto a gente fala, mas custo de viajar, coisa e tal. Depois que a gente começa a enxergar que em nenhum momento foi custo, foi só benefício, foi só agregou, evolução. Isso aí realmente. eu acho que um dos grandes diferenciais da loja, que eu acho que se destaca, é justamente essa questão assim, de sempre estar ou pelo menos acompanhando o que está em Campo Grande, o que está nos grandes centros, a gente tentar estar acompanhando aqui, sabe? Hoje eu não faço mais parte, mas hoje eu vejo como cliente e vejo que o que eu vou, às vezes a gente vai olhar em Campo Grande, coisa e tal, a gente também encontra aqui, né? Só assim, É bem isso, né, João? Eu sempre falava também porque eu tinha muita vontade quando eu estudei. Às vezes, a minha situação foi um pouco diferente, né? Como a Fran teve a oportunidade de trabalhar desde cedo com o pai, eu já fui a segunda, que eu tinha muita vontade de trabalhar, mas ele nunca me deixava ir pra trabalhar. Acho que eu estava tanto corrido com as coisas dele e não me encaixava, não me encaixava. Eu acabei indo estudar antes de trabalhar. Eu cresci ali junto com a mãe, com a avó no hotel, estava fuçando, e eu sempre fui muito curiosa, né?
E aí eu não tinha vontade de São Gabriel, voltar de São Gabriel, eu queria ir pra fora. E aí a vida aconteceu, as coisas acabaram me trazendo de volta e eu pensei assim, então se é pra voltar pra São Gabriel, então é pra trazer o que tem de novo nesse mundo, trazer pra cá. Nós não vamos ficar ultrapassado, né? E às vezes eu incomodava muito por causa disso, que eu ficava querendo trazer novidade, né? Não, vamos arrumar, vamos mexer, vamos trazer sistema, vamos trazer organização, né? Mas sempre foi uma junção, né? Porque às vezes também só essa visão de inovação, sem colocar o pé na realidade, né? Então às vezes você acaba se preparando. Então, acho que foi sempre uma junção. Mas nesse objetivo da gente está modernizado. Porque eu lembro quando uma vez eu falava assim, mas por que vocês estão investindo em piso se as pessoas só vão para Campo Grande comprar? Quando a gente mudou para a loja lá em 2009, para o espaço de trás, eu falei assim, mas as pessoas só vão para Campo Grande comprar porque São Gabriel não investe, ou São Gabriel não investe porque as pessoas só vão para Campo Grande comprar? Eu falei, eu quero experimentar. Vamos investir para a gente ver se as pessoas vão mudar o comportamento. E a gente viu uma mudança muito grande. Porque além da gente ter uma diversidade que tinha lá, o tempo para você ir atrás dessas coisas, a gente começou a ter muita diversidade aqui de opções, né? Eu fui buscar também, a gente estudar, entender como é que funcionava a paginação, a qualificação do produto, não só ter o bonito, mas explicar como que usava. Então, o desconforto de ir buscar, aí comprar mais, não ter para quem devolver, tem que ficar segurando na obra. Então, a gente teve várias vantagens para o cliente que preferia comprar aqui com a gente, que tinha variedade e preço justo, do que ficar se deslocando atrás. E aí foi uma prova de que o cliente ia para Campo Grande porque São Gabriel não oferecia, que quando a gente começou a oferecer, mudou muito o comportamento, né? Às vezes só ia realmente não por falta de opção, não era que não tinha vontade de comprar aqui na cidade. É um risco, né? Às vezes a gente tem uma visão ali, será que vale? Não vale? Às vezes a gente precisa arriscar e experimentar. Por isso que tem que ter um pouquinho de cada um, né? Alguém que olhe essa perspectiva da inovação, alguém que tem o pé, às vezes, mais no chão, puxando ali o equilíbrio que fez Até você o falando em equilíbrio, né? E querendo ou não, 3 pessoas estavam ali à frente da loja, cada um com uma visão totalmente diferente. Mas como é importante essa combinação, porque a Franciele sempre foi muito mais financeira, mais pé no chão, mais focada em honrar os compromissos, em controlar e cuidar das contas. Eu já queria da criação, da inovação, do marketing, de expansão. E o Jocler é comercial, relacionamento, aquela parceria íntima, de fortalecer relacionamento com o cliente, de mimar o cliente, às vezes fazer umas negociações que fala assim, não, peraí, não, mas peraí, para ganhar uma parceria, e fidelizava, né? E a parte de compras também, então eu queria a loja cheia, estocada, e eu fazendo ficar mais no meio, a Franciele querendo controlar o financeiro e o Jocler querendo comprar, então era um equilíbrio, assim, vamos se amenizar e vamos entrar no consenso, era bem desafiador essas vontades, né? Mas uma loja precisa de mercadoria, uma loja precisa de saúde financeira e uma loja precisa de inovação, então acabava assim. Vocês se complementavam, dava certo. Como evoluiu a condição financeira do Jocler também ao longo da jornada, né, Jocler? Esses dias o Júnior estava me comentando lá que lembrava de quando você tinha um carro velho, que o seu vidro nem subia, e aí cada vez que chovia, corria lá fora, colocava uma lona para não chover dentro. E aí uma das conquistas hoje, você está bem... E hoje em dia você vive também da construção civil, né, de uma forma um pouco diferente, mas acredito eu que com muito conhecimento que você adquiriu na Dragão também, né? Sim, me ajuda muito. E às vezes eu falo até que muitas vezes me faz falta hoje, tipo assim, o conhecimento que eu tinha quando eu estava na Dragão, porque tinha, assim, a gente tinha as informações que hoje, tipo... Atuais, né? Sempre atuais, né? Que hoje, tipo, tem que buscar com um pouco mais de dificuldade. Por isso que eu volto a falar na importância dos treinamentos dos clientes, entendeu? Principalmente dos construtores, né? Claro, para a pessoa conseguir se atualizar, porque senão... Até porque hoje em dia a gente tem um pouco até... A gente tem até um pouco do contrário, né? Hoje em dia a gente tem informação demais. Então, às vezes, também é difícil de você pesquisar na internet. Mas aí também é difícil filtrar o que realmente é útil, o que não é, o que é. Então, é muito mais... Quando você tem uma pessoa ali que sabe do assunto, que conhece, que está ali para te ensinar sobre, né? Sempre tem os dois lados. Mas tinha situações, tipo, os meninos que eram para estar na entrega, às vezes passava e pegava eles no meio do mato pegando manga nos pés.
Sorveteria, tomando Da sorveteria, cervejinha. Ah, ia pescar, né, Mas o gente? calor desse também era compreensível, né? Só não dava para compreender porque sabia que estava com um monte de entrega atrasada, né? Ah, mas é. Tá por que atrasado? Entregar, porque o entregador de uma sorveteria, gente. Às vezes brigava com eles, mas depois a gente ia lá tomar uma cerveja. Esperava ele sair para tomar uma cerveja. Inclusive, boa ideia daqueles, né? Gente, olhando para os 20 anos da Dragão, como vocês enxergam a evolução da empresa e o quanto ela cresceu desde o começo? E de certa forma a gente pode dizer ali que foi rápido, né? Porque começou em 20 anos passados por 3 espaços diferentes, né? Foi uma coisa sempre se atualizando. Uma mudança radical, né? Desde o começo. E como começou, né? Vocês imaginavam? Vocês já falaram que acreditavam que ia dar certo, ótimo. Vocês imaginavam que ia ser nessa proporção? Sabe que eu lembro de um dia que eu tava no prédio de trás, no segundo prédio. Eu tava lá sempre buscando o que eu ia fazer, qual era o próximo passo. Aí eu saí do escritório, fui lá na porta e olhei pra frente, não tinha nada do prédio ainda. Eu olhei pra frente e falei assim, "Mas daqui 10 anos eu vou fazer o quê? Eu tô no mesmo lugar. O que eu vou aprender? O que eu preciso me desenvolver?" E aí me veio uns calmos assim, eu acho que era 2015, não lembro. Eu falei assim, daqui 5 anos, em 2020, a Dragão vai faturar R$1 milhão. Eu joguei isso, falei assim, Sonhadora. porque a gente faturava bem menos naquela época. E as coisas foram, evoluíram, a gente mudou a loja. Em 2020 veio a pandemia. Foi ruim por muitos motivos, mas para a construção civil foi fantástico. Em 2020 a gente teve nosso primeiro milhão. Olha só, é o que todo mundo fala, né? Que a gente tem que realmente acreditar. Ter um objetivo e acreditar nele. Então, assim, eu falei, gente, mas como pode, às vezes, né, você jogar, e fala muito essa questão de jogar para o universo e as coisas, e trabalhar quando as coisas acontecem, às vezes de uma forma que você nem espera, só faz a sua parte que as coisas acontecem em consequência, né? Eu garanto que em 2020, quando isso aconteceu, você se lembrou daquele. Nossa, foi assim, uma comemoração, porque eu falei para toda a loja, falei, gente, isso aqui a gente se reuniu, fizemos uma super comemoração, quanto que lá era muito simbólico, sabe? A gente, eu gosto muito da parte de desenvolver a nossa mentalidade, né? Que nossos limites estão sempre na nossa mente, então a gente acreditar, e isso daí foi uma prova de que realmente funciona, sabe? Agora é visto para os próximos, né? Os 20 anos, que faremos aqui mais 20 anos. E o que a Dragão representa para cada um de vocês hoje? Vou deixar vocês falarem. De cada Essa é mais a parte séria. Eu, assim, eu olho para Dragão e pra mim me representa assim, gratidão por tudo que eu tentei ajudar, mas também me ajudou muito como pessoa, como empreendedor, como tudo, né? Então hoje eu sinto orgulho de ter feito parte da Dragão, sabe? Sempre quando eu passo, quando eu falo da Dragão, eu fico orgulhoso, né? E sabendo que está em boas mãos, que vai continuar só crescendo, né? Então, agora só assisto o crescimento. E participa como cliente agora, né? E para você, Franciele? Tem que falar os nomes inteiros, que você é difícil. Foi uma mudança radical. Tipo, eu era, bem dizer, bem no início da vida adulta, né? Quando eu entrei. Então, eu aprendi com. Vocês dois cresceram junto com a Dragão, por assim dizer, né? Não só. Foi a parte que tipo, a gente sai da adolescência ali e assume Vira adulto de verdade. encarar o mundo. Né? Muito aprendizado. Você vê como que o amadurecimento de uma empresa tem muito a ver com o amadurecimento das pessoas que fazem parte dela, né? Conforme as pessoas também foram, a nossa mente foi mudando, a gente foi fazendo umas escolhas diferentes também, em função de que a gente foi se tornando, né? O entendimento de que cada um fez o melhor que pôde, com o que entendia na época. Com as limitações que a gente tinha, né? Mas sempre muito sonhadores, né?
nós três juntos, o Jean-Pierre também, que sempre fez parte ali das nossas reuniões, a gente sempre teve muito sonho, né? Essa vontade de crescer. E veio muito também do meu pai, sempre teve essa. Meu pai e minha mãe juntos, né? Essa vontade de crescer, de prosperar, de evoluir, de fazer as coisas bem feitas, cada um de um jeito, né? Do seu jeito e ensinando a gente e realmente tocando pra ir. O pai sempre foi muito visionário, né? Às vezes a gente fala assim, não, peraí, calma. O pai, a Franciele que fala assim, não, peraí, segura. Me emociona. Mas muita coisa foi abrindo caminho e aí foi equilibrando, sabe? Então é uma jornada de bastante aprendizado, crescimento, realmente. Né? 20 anos, não, a gente fala assim, porque isso já é 20 anos, né? Mas para quem vive 20 anos, Muita coisa. quem eu era, quem eu me tornei, né, nessa jornada, quantas às vezes desafios, conflitos, dores passamos, mas também quantas conquistas foram tidas ali, né? De possibilitar e entender que às vezes prosperou financeiramente, né? Cada um de nós na sua realidade prosperou financeiramente, prosperou como profissionais, né? Com amplitude de visão, como pessoas mesmo, amadurecimento. Então, eu acho que não é só 20 anos um número, mas é realmente uma trajetória contínua todos os dias, né? É muito legal, né? Onde chegou a nossa vida. Metade da nossa vida. É muito legal você olhar hoje em dia e olhar e falar, nossa, valeu a pena. E assim, que mensagem que vocês pudessem deixariam para a equipe, para os clientes, para o futuro da Dragão? Eu falo que vale a pena acreditar. Os clientes, assim, sempre podem contar com a Dragão, que a Dragão é uma loja que nasceu com o intuito de estar presente ao lado do cliente, né? Os colaboradores, eu falo que acreditem, que dão o seu melhor, porque a gente nunca está dando o melhor para os outros, está dando para si próprio, para a pessoa se evoluir, porque o dia de amanhã a pessoa que deu o seu melhor, ela vai estar melhor e mais preparada até para as oportunidades que a vida oferece, né? Então, sempre pensar que a gente tem que dar o nosso melhor, porque dando o nosso melhor sempre vai surgir as oportunidades certas na vida, né? É verdade. Realmente é o nosso melhor do mundo, né? Aonde estiver. Eu falo assim, fazer o melhor e fazer o mais ou menos é tão próximo e assim, às Vai vezes quase o mesmo é trabalho. o mesmo né? trabalho, então faça o melhor, né? E aí a gente vê isso na excelência que você está hoje. Você não está no comércio de materiais de construção, mas você está na construção de lares, né? Com tudo que você aprendeu hoje, você aprendeu a fazer com excelência, com capricho, e entender que realmente falar assim, fazer mais ou menos, fazer muito bem feito. Das casas que você iniciou para as casas que você faz hoje, é uma referência, né? Que as pessoas sabem, é o Gilberto que faz, então É bem feito. é bem feito. Fazer para satisfazer o cliente, para não se incomodar e principalmente uma questão de satisfação pessoal também, né? E você, Fran? Desejo muito sucesso, né? E que continue sempre trazendo novidades para o município, porque está cada vez mais crescendo, né? E eu hoje que levo em frente a história da Dragão, assim, uma gratidão muito grande, né? Em especial, eu falo, uma das partes dos bastidores, né? Que a gente tem muito palco e bastidor. Então, quando a gente falou em comemorar nossos 20 anos, veio essa ideia de fazer um bate-papo em quem fez parte da nossa história, quem começou tudo. E aí me desafiaram. Eu acho que vai ser difícil o Jean-Pierre e Franciele estarem lá. Mas será? Vamos lá, eu vou experimentar, porque eu acho que vai ser tão gostoso a gente poder sentar e lembrar um pouquinho da nossa história, que é metade da nossa vida. E que bom, muito obrigada por estarem aqui. Eu sei que às vezes um pouco da timidez, né, acaba, um esforço, né, às vezes para quem eu gosto de comunicar, para mim é fácil, mas para quem não é, por mais que quem conhece o Jean-Pierre, ela é extremamente comunicativa, a Franciele é extremamente comunicativa,
Colocou uma câmera, fica Colocou uma difícil. câmera, dá uma ansiedade, né? É, Então eu sei que foi um esforço, uma dedicação de vocês estarem aqui. Então uma gratidão assim, de coração por toda a nossa jornada, por toda a nossa história de vocês, até relembrar essa parte da madeira, do tijolo lá atrás, que eu nem... Né? Então eu entrei com um caminho já aberto, assim, muito obrigada por tudo melhor que vocês deram. Né? A Dragão não é que nem ela é por causa de muitas coisas que vocês tiveram coragem de fazer lá atrás. E é uma pretende levar em frente um legado que é uma paixão, sempre foi uma paixão do nosso pai, né? O nome que ele criou e empreender em São Gabriel, gerar empregos, era uma coisa que ele tinha muito orgulho e a gente tem levado isso, né? A Franciele nos negócios dela, hoje está nos negócios dele, mas ele ensinou muito isso da gente servir com amor, né? De cuidar das pessoas com carinho. Então, é muito isso. E trabalhar, não sei qual é o futuro que nos reserva, mas com a base de levar alegria, né? Então, as pessoas que trabalham comigo, eu falo muito assim, você tem que valer a pena estar aqui. Você deixa o seu lar, a sua família, então, se está trabalhando aqui, tem que valer a pena. É um lugar onde você se sente bem, é onde você serve com o que Deus te fez de melhor e para crescer. Né? Crescer a nossa mente, crescer o nosso espírito. Uma empresa, ela é um espaço físico, mas ela é feita das pessoas que fazem parte dela todos os dias. E uma empresa só cresce quando as pessoas que fazem parte dela crescem. Eu tenho muita satisfação de ver o Jocler, meu primo lá de trás, que eu conhecia da época lá lá do Superal. O pé de galinha. De pé de galinha, que a gente ia visitar e achava o máximo. E o homem que se tornou hoje, então é muito legal. Quem eu era e quem me tornei. Né? A Franciele, que conheço de uma jornada inteira, com certeza, né, Fran? Saber o quanto que você sempre foi batalhadora, dedicada e vencendo os desafios e é muita satisfação de estar com vocês nessa jornada e ter vocês aqui. Então, que eu possa estar levando o nome com grandeza, servindo com amor, porque o bem morar é uma satisfação muito grande para mim. Eu faço isso realmente com muito amor. O meu compromisso de estar continuando buscando inovação, desenvolvendo as pessoas que estão comigo e fazer tudo isso ser uma forma de prosperar com leveza. Então agora a gente vai fazer uma entrega, a gente tem um presente para cada um de vocês. Então, obrigada, Fran. É uma placa para simbolizar toda vez que você olhar para ela, lembrar com carinho da jornada que nós tivemos juntas. Como sócias, nós teremos muita jornada como irmãs e a gente pode ser parceira nessa jornada de crescimento. É para carinho muito grande, tá? Colocar no seu mural de conquistas. Te motivar e sempre cada vez mais longe, né? Lembrar de há 20 anos atrás quem era Jocler, quem é hoje e quanto mais vai acontecer. Isso aí, muito obrigado. Obrigada a Cassie por ter mediado o nosso encontro. E para encerrar esse nosso encontro aqui com grandeza, foi esse ponto que eu levei para trazer vocês aqui. Então, que esse encontro fosse uma homenagem à nossa base. Né? Nós temos a nossa mãe, que é uma empreendedora, que ela fortalece, ela dá a direção e está com a gente. Mas o legado do nosso pai, Delci, né? Que é um tio pai para você, por toda a jornada juntos, e uma nossa referência, né? Então, em valores, em garra, em ousadia, persistência, né? Por tudo que ele viveu, assim, quantos anos motivos para ele desabar e ele sempre levantava a cabeça e ir em frente. Ele podia estar fraquejando por dentro, mas ele não demonstrava, ele estava sempre lá firme, mostrando que era para ter coragem, seguir em frente, que as coisas iam dar certo. Né? Então, com certeza, ele não está aqui, mas tudo isso é um resultado material da história dele com a gente. Muito obrigada. Esteja onde estiver.